Olá, eu sou Milena, sou professora do Instituto Federal de Santa Catarina e esse vídeo vai falar sobre a área de resgate para pessoas com deficiência em rotas de fuga, com base em parâmetros da Instrução Normativa 09 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e na NBR 9050. A Instrução Normativa 09 da Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina é chamada de Sistema de Saídas de Emergência. Essa é uma instrução normativa fundamental para os projetos de edificações, para trazer segurança, contra incêndios. Ela foi publicada recentemente, ela foi publicada agora em 1º de junho de 2020 e a vigência dela começou em 31 de julho. Então agora a gente tem que estudar a fundo essa instrução normativa atualizada, que está melhor, está aprimorada, com melhores detalhes técnicos, para que a gente possa dimensionar e detalhar as nossas saídas de emergência. Recentemente também, a ABNT publicou a nova versão da NBR 9050 2020. A gente vinha aguardando a atualização da 9050 já há algum tempo, A promessa já vinha desde 2018 que essa norma fosse atualizada. Como muitos de vocês já devem saber, a NBR 9050, se chama Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos, ou simplesmente Norma Brasileira de Acessibilidade, como ela é conhecida. Ela foi publicada agora em 3/8 de 2020. E aqui nesse vídeo eu vou trazer para vocês somente os parâmetros referentes à área de resgate nas rotas de fuga. De acordo com o artigo 74 da Instrução Normativa 09, a área de resgate é o espaço reservado para o posicionamento da pessoa com deficiência dentro do corpo da escada de emergência ou ainda dentro da antecâmara dessa escada. O que é importante a gente ressaltar aqui nesse momento? Que o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina não exige que a gente faça uma rota de fuga com rampas. Então, num caso de uma situação de emergência, em que uma das primeiras condutas, que é feita é desligar a energia elétrica e, consequentemente, inviabilizar o uso dos elevadores convencionais, a gente precisa ter projetado um espaço com segurança para as pessoas que tenham deficiência ou mobilidade reduzida, possam aguardar, então, o seu resgate, certo? Então, essa área de resgate, ela é fundamental, nos projetos preventivos contra incêndio e ela deve estar prevista dentro, do corpo da escada ou dentro de uma antecâmara. Isso porque este é um local de relativa segurança, Ele é um local que possui paredes corta-fogo, portas corta-fogo, então a pessoa ali está protegida da fumaça e, consequentemente, de chamas, para poder aguardar, então, o resgate com segurança. De acordo com o artigo 6.4.2 da NBR 9050, a área de resgate, deve ter um espaço reservado para pessoa em cadeiras de rodas com as seguintes características. Ele tem que estar fora do fluxo principal de circulação, ser provido de um dispositivo de emergência ou um intercomunicador e ser sinalizado adequadamente. Nas áreas de resgate, deve ser previsto um espaço mínimo reservado para as pessoas em cadeira de rodas por pavimento a cada 500 pessoas de lotação do edifício e para cada escada e elevador de emergência. Se essa antecâmara das escadas e dos elevadores de emergência forem comuns, o quantitativo, então, desse espaço reservado pode ser compartilhado entre elevadores e escadas. Lembrando que esses elevadores de emergência são aqueles específicos para fuga, E no caso aqui em Santa Catarina, a Instrução Normativa número 09 vai trazer os parâmetros de quais situações que a gente vai precisar adotar esses elevadores de emergência. A NBR 9050 vai trazer alguns exemplos de locação, de localização dessas áreas de resgate. Reparem que nesses dois exemplos aqui, essas áreas de resgate estão localizadas dentro do corpo da escada, Essa área que tem 80 por 1,20, mas aqui a norma recomenda que a gente deixe 80 por pelo menos 1,50, reservado para essa área. Reparem que
é importante a gente deixar livre a faixa de circulação. E aí essa faixa de circulação eu destaco aqui, né, que ela vai ser correspondente ao tamanho do patamar. Esse tamanho do patamar, ele vai ser correspondente a, no mínimo, a largura da escada. E essa largura da escada, ela vai ser dimensionada conforme os parâmetros da Instrução Normativa número 09. Aqui é o caso que eu citei quando a gente tem os elevadores de emergência. Nessa situação, os elevadores de emergência ficam localizados na antecâmara da escada de emergência, né? Então, a área de resgate ela pode ser compartilhada, ela é a mesma área de resgate tanto para o elevador quanto para a escada. Então, aqui, só reforçando esse item da IN 09, que vai trazer exatamente os parâmetros que eu acabei de descrever da NBR 9050, que são, né, a área de resgate deve estar localizada dentro da escada ou da antecâmara, mas fora da área de circulação. A IN 09 traz pra gente, então, né, também, assim como a 9050, que as dimensões dessa área de resgate, elas devem ter no mínimo 80 por 1,20, isso deve estar demarcado no piso, e ainda, né, é necessário colocar essa sinalização. Reparem, né, que este desenho que eu trouxe para vocês, a figura 66, é da NBR 9050, que traz exatamente esse parâmetro exigido pela IN 09. O símbolo que deve ser adotado na área de resgate é o símbolo internacional de acesso. Ele tem dimensões, né, deve ter nesse caso dimensões de 30 por 40 centímetros, que vai consistir então no pictograma branco colocado sobre o fundo azul pintado no piso da área de resgate. Trouxe para ilustrar, ainda novamente, a figura 66 da própria NBR 9050, que traz o desenho dessa situação aplicada. A IN 09 ainda vai trazer para a gente que quando a gente definir a área de resgate, o local que ela deve ser implantada, a gente deve sempre observar as áreas de manobra da NBR 9050. Reforço aqui então que na NBR 9050, no item 4.3.4, a gente vai ter ilustrado as áreas de manobra para cadeira de rodas sem deslocamento. Nessa área, é importante a gente observar quais as dimensões que a gente deve deixar livre para que a manobra possa ser realizada. Então, né, as manobras de 90 graus com a cadeira de rodas, elas ocupam um espaço de mais ou menos 1,20 por 1,20. A rotação de 180 graus vai ocupar um espaço de 1,50 por 1,20. E a rotação de 360 graus, ela vai ocupar uma circunferência de 1,50 m. A área de resgate, conforme a IN 09, deve ser provida de um dispositivo de emergência ou de um intercomunicador, conforme descrito na NBR 9050. A NBR 9050, no item 4.6.9, vai trazer para a gente que os acionadores manuais, né, no caso esses alarmes, eles devem estar localizados entre 40 centímetros e 1 metro do piso. Então, é importante observar essas alturas para colocar esse dispositivo de alarme. A IN 09 traz para a gente ainda a seguinte orientação. Não é necessário prever área de resgate em escadas de edificações existentes, em escadas de edificações recentes, quando for impraticável, né, a gente colocar essa área de resgate, mas no caso dessas edificações recentes é importante apresentar uma justificativa técnica ao Corpo de Bombeiros Militar. Não é necessário também prever área de resgate nos casos de escada de emergência do tipo comum, uma vez que essas escadas de emergência do tipo comum não se configuram, né, como locais de relativa segurança. Não precisamos também prever área de resgate nos pavimentos de descarga, uma vez que o pavimento de descarga já é o local, né, em que a pessoa vai estar, né, muito logo em segurança. E ainda, né, não é necessário prever essa área de resgate nos locais que não tem ocupação permanente de pessoas. Que locais são esses, então? Casas de máquinas, andares com barrilete, andares, né, que tenham simplesmente áreas técnicas. Eu utilizei como referência para realizar esse vídeo a IN 09, saídas de emergência, da Diretoria de Atividade Técnica do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
disponível online no site do Corpo de Bombeiros. Também utilizei como referência a NBR 9050, acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos, agora a versão atualizada de 2020, sempre disponível online de forma gratuita, né? Essa norma especificamente é disponível online de forma gratuita. Reforço aqui para vocês que o projeto das saídas de emergência, ele é complexo e deve ser observado uma série de parâmetros técnicos. Esse vídeo aqui é só uma pequena parte, né, de todo o conteúdo, né, necessário para a gente saber das saídas de emergência. E eu tentarei fazer vários outros vídeos comentando sobre a Instrução Normativa 09 e alguns outros parâmetros também da NBR 9050. Obrigada pela atenção.